Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani, junto com o Carlos Lopes. A gente vai bater um papo essa semana sobre taxa de câmbio. Bom, esse é um tema espinhoso para os economistas porque é uma variável financeira muito instável e de difícil projeção. A nossa sorte, no entanto, é que a gente já tem uma experiência de 25 anos com o mercado de taxas flutuantes. A gente já aprendeu muito com isso. Uma das coisas que a gente aprendeu é que há 3 variáveis principais que explicam as cotações do dólar. A primeira delas, e mais importante, é o diferencial de taxa de juros. A segunda variável que a gente acompanha são os preços de matérias-primas. O Brasil é um grande exportador e, portanto, isso afeta o fluxo. E terceira e última é a análise de risco. Não só risco brasileiro, mas risco global. Aplicando essas 3 variáveis a 2024, a gente notou um descolamento no início desse ano. Havia muito otimismo nos mercados cambiais e nós estávamos muito preocupados. Por que isso? Porque os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos vinham mantendo juros elevados, preocupados com a inflação, e o nosso Banco Central vinha cortando juros, portanto, a atratividade do Brasil aos fluxos capitais vinha se reduzindo. Ao mesmo tempo, a gente via uma clara tendência de redução de preços de matérias-primas, oscilando, mas uma tendência de queda, e o risco vinha melhorando, mas depois de abril passou a ter um pouco mais de preocupação com a questão fiscal aqui no Brasil. Quando a gente considerava essas 3 variáveis, uma referência que a gente imaginava para a moeda era um patamar de 5,30 e não os níveis abaixo de 5 como o mercado vinha operando. Bom, o que é bastante comum nos mercados financeiros é que quando as cotações operam descoladas dos seus fundamentos, em algum momento existe uma correção e quando essas correções acontecem, elas não são lineares. Normalmente elas vêm acompanhadas com muito exagero. Não foi diferente agora. A cotação do dólar alcançou o patamar de 5,80, claramente um exagero segundo o comportamento dessas 3 variáveis que a gente olha. O que a gente tem notado recentemente, no entanto, é um mercado um pouco mais calmo, se ajustando. E uma coisa que tem ajustado os mercados, tem ajudado essa correção, é justamente o diferencial de juros que agora opera a favor do Brasil. Os bancos centrais na Europa e nos Estados Unidos cortam juros e o nosso Banco Central sobe a taxa, atraindo capital. Isso é um dos fatores que fazem o mercado acalmar. Mas mais importante que entender esses movimentos que a gente tem visto ao longo do ano é desenhar cenários e tentar perceber o que pode acontecer à frente. Mas quem vai ficar com esse desafio complicado é o Carlos. Carlão, boa sorte. Vamos lá tentar desenhar um pouco esses cenários, né? Depende muito do motivo pelo qual o Banco Central vai subir juros. Até agora, o que tem prevalecido tem sido uma economia bastante aquecida, um mercado de trabalho que vai muito bem, e isso traz pressão sobre preços, pressão sobre salários. O que a gente vê é uma inflação de serviços alta, resistente, uma inflação como um todo que tem dificuldades para ceder, expectativas de inflação que começam a entender ou se surpreender com essa atividade econômica mais forte e também precificar então uma inflação mais elevada para frente. E todo esse conjunto de informação, principalmente ligado à atividade econômica, é o que eu acredito que tem prevalecido sobre a decisão do Banco Central de voltar a fazer esse ciclo de aumento de juros, né? Agora, se o motivo mais importante por trás da alta de juros do Banco Central for uma percepção de risco do mercado em relação à gestão da política econômica, à gestão fiscal, uma irresponsabilidade do lado fiscal, aí sim a gente pode ter grandes problemas, porque se de um lado você tem alta de juros e isso poderia ajudar a segurar um pouco o comportamento do câmbio, por outro você tem uma pressão, uma precificação de um risco mais elevado que não permite com que o câmbio ceda, e às vezes mesmo num cenário de alta de juros ou de maior diferencial de juros a favor do Brasil, a gente acaba tendo um câmbio mais desvalorizado, um real mais pressionado, um dólar mais alto. Então vai depender muito das razões por trás dessa alta de juros do Banco Central. Por enquanto, é uma combinação de fatores, acho que essa percepção de risco maior ela está presente, mas o que prevalece por trás da decisão do Banco Central parece ser ainda esse quadro de uma economia muito forte, muito aquecida, trazendo essa pressão sobre preços. Mas se a gente migrar então para uma principal razão, sendo essa preocupação com o fiscal, essa percepção de risco mais alta, aí sim, mesmo num cenário de alta de juros e diferencial a nosso favor, a gente poderia ter um câmbio depreciando.
Por enquanto, a gente fica com a expectativa de que o câmbio possa ter alguma apreciação se essas expectativas de corte de juros lá fora e um ciclo de aumento aqui razoável, né, moderado aí de mais de 100 pontos, isso pode trazer algum alívio para o câmbio no curto prazo. Tá certo, pessoal? Obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.